Olá pessoal, meu nome é Thaís, eu sou biotecnologista e estou aqui hoje para dar essa palestra, uma mini aula sobre a biotecnologia na produção de alimentos, representando assim a biotecnologia amarela. Então, vamos lá começar! Irei começar essa palestra falando um pouquinho sobre mim. Como eu disse, meu nome é Thaís, sou graduada em biotecnologia pela Universidade Federal do Ceará e durante a graduação tive a oportunidade de fazer um intercâmbio para os Estados Unidos, onde fiquei um ano estudando bioquímica. Desde então, quando eu voltei, eu decidi que eu queria continuar essa experiência exterior e fui fazer meu mestrado em Molecular Plant Science na Universidade de Hamburgo, que fica lá na Alemanha. Voltando para o Brasil, voltei logo já no finalzinho de 2019, quando já estava começando a pandemia, ali em 2020, eu resolvi começar um perfil de divulgação científica, que é o @biotecnologiaverde. Um perfil no qual eu busco sempre desmistificar a questão da biotecnologia e principalmente a questão dos transgênicos, já que a minha especialidade de formação é a biotecnologia direcionada a plantas. Então, se vocês tiverem curiosidade, verifique lá meu perfil de divulgação científica, @biotecnologiaverde. Mas agora vamos dar início à palestra em si, falar um pouquinho sobre nossa biotecnologia amarela. Falar sobre biotecnologia amarela é praticamente igual a falar sobre a história da biotecnologia. Foi a primeira biotecnologia que nós, como humanidade, criamos, utilizamos há milhares de anos atrás. Então eu vou acompanhar vocês pela trajetória cronológica aqui da nossa história da biotecnologia, enquanto eu vou dando alguns exemplos de usos e aplicações da biotecnologia amarela. Mas antes, só para dar um pouquinho de esclarecimento para quem possa não saber disso, a biotecnologia a gente pode definir ela como o uso de seres vivos ou parte deles para gerar um produto ou processo. E a gente começou com isso a partir da biotecnologia amarela. Vamos aos exemplos. Começando pela biotecnologia antiga, que vai do período desde a pré-história até 1800 depois de Cristo. Aqui a gente usa basicamente a microbiologia na produção dos alimentos, usar os micro-organismos, mais especificamente as leveduras, um tipo de fungo. Elas foram muito usadas na arte da fermentação, que diversos povos ao longo da história usaram dessa tecnologia da fermentação para produzir novos alimentos e bebidas. Cerca de 6.000 anos antes de Cristo, na Suméria e na Babilônia já estavam sendo utilizadas leveduras para fazer a fermentação da cerveja. E cerca de 4.000 anos antes de Cristo, os egípcios eles já estavam também usando essas leveduras, o processo fermentativo para a produção de cerveja, vinho, vinagre alcoólico e também de pão. Mais ou menos nessa mesma época, cerca de 4.000 anos de Cristo, o iogurte e o queijo também já estavam sendo produzidos pelos chineses, também por processo fermentativo. E foi cerca de 1800 a.C. já estava mesmo difundida essa tecnologia da fermentação com levedura por todo o mundo moderno daquela época, para a produção de cerveja e de vinho. A era da biotecnologia clássica durou de 1800 até metade do século XX, então ali em torno do ano de 1950. Essa era ela é marcada pela genética, grandes descobertas que foram realizadas nesse campo, que são a base de tudo que a gente construiu até hoje dentro da biotecnologia. Tudo começou com Robert Brown, um botânico e físico escocês que foi a primeira pessoa a descobrir e descrever o núcleo celular. Ele fez isso observando células vegetais. Logo depois dele, nós temos o Gregor Mendel, o clássico, o monge austríaco que fez experimentos usando ervilhas, no qual ele meio que comprovou ali, mostrou como que acontece a hereditariedade de características entre gerações. Ele divulgou os seus resultados, os seus experimentos, em um livro, porém, o seu trabalho foi colocado um pouco de lado, um pouquinho nas sombras, porque ele foi lançado na mesma época em que Darwin estava fazendo suas viagens, tirando suas conclusões, fazendo a sua teoria da evolução. Então toda a comunidade científica estava totalmente virada para o Darwin. Infelizmente, o trabalho de Gregor Mendel só foi receber o devido reconhecimento e importância após a sua morte. O próximo foi Friedrich Miescher, que eu acho que é assim que se pronuncia, em que ele foi um biólogo suíço, foi a primeira pessoa a descrever a nucleína, basicamente um composto que é formado por ácidos nucleicos. Hoje nós sabemos que é a base do nosso DNA, do nosso código genético. Esses três pesquisadores, três cientistas, eles foram a base mesmo
do que é hoje a nossa biologia molecular moderna. Tudo que nós fazemos hoje é graças a esse conhecimento básico, que hoje nós consideramos como básico, porém naquela época era grande coisa, foram grandes descobertas. A última era é a era da biotecnologia moderna, que vai ali da metade do século XX até os dias de hoje. Essa era é marcada pelo desenvolvimento molecular. Foi quando a gente realmente, de fato, aprendeu o que a gente está fazendo, entendemos como é que funciona o código genético, pelo menos assim, a grande parte dele a gente entendeu como é que funciona e como a gente pode alterá-lo, sabendo aonde nós estamos alterando, o que estamos alterando e como vamos alterar. Então, muitas descobertas foram feitas nas últimas décadas, nos últimos anos. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. O mais clássico, importante de todos aqui, de Watson e Crick, que vocês já conhecem, que eles usaram o trabalho da Rosalind Franklin e assim desvendaram a estrutura do DNA de dupla hélice. Nós também tivemos o descobrimento de como gerar e multiplicar DNA em tubos de ensaio. Isso hoje pode parecer, de certa forma, meio leviano, um pouco besteira, mas é uma grande coisa a gente conseguir criar um DNA novo, fazer a inserção de um gene, tirar outro gene, criar um DNA e também multiplicar esse DNA por técnicas de PCR. Outra coisa também que nós fizemos, muito impressionante, foi o desenvolvimento da clonagem. Nós já clonamos, né, organismos mais complexos, mamíferos, como a Dolly, mas também a questão de clonagem, seja bacteriana, da gente mudar também o genoma ali dessa bactéria, clonagem de plantas que a gente está fazendo, questão de micropropagação de plantas, muitas coisas relacionadas a essa técnica da clonagem. E, claro, para nós humanos, nós tivemos o grande marco que foi o sequenciamento do genoma humano. Tudo isso nas últimas décadas. Então a gente ainda tem muita coisa para ser alcançada aí no futuro. Quem sabe onde que nós estaremos daqui a apenas 50 anos? O que nós veremos quando estivermos um pouco mais velhinhos? Mas tudo isso tem uma tecnologia muito especial que ela baseia muitas coisas dentro da biotecnologia nos dias de hoje. E claro, dentro da produção de alimentos, que é a nossa biotecnologia amarela, o tema aqui dessa palestra. E eu vou mostrar para vocês agora qual é essa tecnologia. A tecnologia do DNA recombinante. Essa tecnologia foi a que tornou possível que nós, humanos, alterássemos o DNA. E ela criou uma infinidade de possibilidades que agora a gente pode alcançar com pesquisa. Nós podemos criar organismos novos, nós podemos curar doenças, nós podemos criar medicamentos novos direcionados. Então, essa tecnologia do DNA recombinante foi algo que foi um divisor de águas na ciência, especialmente na biotecnologia dos últimos anos. E eu vou conversar um pouquinho melhor para vocês aqui sobre o impacto e o que nós podemos criar, também, claro, dentro da biotecnologia amarela, com a tecnologia do DNA recombinante. A criação da tecnologia do DNA recombinante em 1973 deu início a uma era de transformações. Essa tecnologia é basicamente um conjunto de técnicas que permite a manipulação do material genético e sua inserção em outro organismo. Então, além de a gente criar um DNA novo, ou RNA, seja qual for o material genético, a gente consegue inseri-lo em um outro organismo. O que isso é importante? A gente tem diversas aplicações, algumas aqui que eu trouxe para vocês, é a questão de fazer estudos genômicos, estudar o genoma mesmo de uma espécie, de uma classe. Também a criação de transgênicos, sejam eles vegetais ou não. Só para lembrar a todos, transgênico não é apenas planta, nós temos bactérias transgênicas, fungos transgênicos, animais transgênicos, certo? Para deixar isso bem claro. E também a produção de medicamentos. Por quê? A partir desses organismos transgênicos, principalmente micro-organismos, a gente consegue fazer a produção de medicamentos transgênicos, vamos dizer assim, produtos transgênicos. E com isso, a gente consegue melhorar a qualidade de vida humana. Aqui eu vou dar só um exemplo bem rapidinho aqui. Um exemplo desses é a questão da produção da insulina. A insulina que algum parente seu, algum amigo, que você mesmo pode estar consumindo, usando para se manter vivo. A insulina é um produto transgênico. É um produto que foi criado a partir da tecnologia do DNA recombinante. Porque nós temos o gene humano, da insulina humana,
dentro de uma bactéria, a Escherichia coli, aquela bactéria bem famosinha que a gente bem conhece. Então, a tecnologia do DNA recombinante foi algo que abalou as estruturas do mundo científico quando ela foi criada ali nos anos 70. E também, assim, a gente também tem que ter consciência de que há uma descoberta muito grande, com possibilidades de invenção quase infinitas, cabe uma regulamentação, cabe um controle sobre isso. E no ano de 1976, poucos anos depois da criação dessa tecnologia, vários países se reuniram para basicamente conversar, ok, o que a gente vai fazer com essa tecnologia? Como que a gente vai criar leis? Como é que a gente vai regulamentarizar o uso dela, o que pode e o que não pode? Então, é algo bem sério, se você for pensar bem, o uso dessa tecnologia de DNA recombinante. Tem que ser feita com muita sabedoria para saber que está fazendo o certo, não o errado, e também fiscalização. Mas isso aí é outros assuntos mesmo mais específicos. Por aqui vamos focar mesmo no que nós temos, como que nós usamos hoje essa tecnologia do DNA recombinante na produção de alimentos. Nós já chegamos até bem longe em relação ao uso da tecnologia do DNA recombinante para a produção dos nossos alimentos, tanto os nossos, humanos, quanto para outros animais que nós nos alimentamos deles também. Ou não, ou que a gente não se alimente deles. Alguns exemplos aqui que eu vou trazer vão ser 4 exemplos diferentes de diferentes categorias. A primeira aqui é a categoria de resistência em campo, no que a gente produz vegetais, plantas, né, que vão ser resistentes, sejam elas a defensivos agrícolas, agrotóxicos, ou a doenças, pragas, seja o que for. Vão ter resistência em campo. Aqui o exemplo que eu quero trazer para vocês é a tecnologia BT. O que seria ela? Seria a tecnologia em que a gente coloca dentro da planta um gene que vem de uma bactéria, a bactéria Bacillus thuringiensis, bactéria BT, em que a gente vai colocar o gene da proteína CRY, uma proteína cristal. Esse gene vai produzir a proteína CRY dentro dos tecidos da planta. Quando um inseto praga for lá se alimentar ali da folha, por exemplo, ele vai engolir essa proteína cristalizada. No que ele engole, entra no seu trato digestório aqui, digestivo, vai para o seu intestino e essa proteína vai se ligar a células do intestino, fazendo com que elas se lisem, que elas quebrem e morram. Basicamente, o intestino do inseto vai estar cheio de poros. E por causa desses poros, o inseto vai vir a morrer, vai vir a óbito. Essa tecnologia BT ela é usada hoje aqui no Brasil nas culturas de soja, milho e algodão. Então, a soja e o milho, né, elas são muito utilizadas na nossa indústria alimentícia, seja para nós humanos, seja também para a ração animal também. Então, por isso que vale a pena mencionar. E outra coisa também, um adendo que eu tenho que fazer, essa proteína CRY, ela só é específica para insetos. Para animais de sangue quente, ela não tem nenhum efeito sobre nós. Não é um perigo a gente comer um milho ou uma soja transgênica com a tecnologia BT, ok? Outra categoria aqui que é muito boa de se mencionar é a questão da supernutrição e a suplementação alimentar que a gente pode ter usando a tecnologia do DNA recombinante, nossa biotecnologia. O exemplo mais clássico disso é o arroz dourado, que é basicamente aí na foto, vocês conseguem ver, é um grão de arroz que ele é amarelo. E ele é amarelo porque ele tem uma alta concentração de beta-caroteno no seu grão. Basicamente, o beta-caroteno ele é o precursor da vitamina A. E o grupo de pesquisa que desenvolveu o arroz dourado, eles queriam justamente que esse arroz, o consumo desse arroz, fosse, vamos dizer assim, tratar a deficiência em vitamina A, especialmente em crianças, porque milhares delas morrem todo ano por causa de deficiência de vitamina A, que pode gerar alguns assim, problemas menores, por exemplo, cegueira, mas pode levar à morte também. Então, qual é a tecnologia desse arroz dourado? O que acontece nele? Ele também é um transgênico, em que o arroz comum, ele tem, vamos dizer assim, um maquinário nele de beta-caroteno, já existe, só que ele é ativo nas folhas e não no grão. Então, ao adicionar 2 genes novos, um de uma planta de outra espécie e um gene de bactéria na planta do arroz,
Esse grupo de pesquisa, eles foram capazes de reativar essa via de síntese do beta-caroteno nos grãos do arroz. Por isso que o arroz tem essa cor meio amarelada, meio dourada, como eles querem chamar. É que nem a cenoura. A cenoura tem uma altíssima concentração de beta-caroteno, por isso que ela é laranja. Então, o arroz dourado é um exemplo clássico de como que a gente pode usar a tecnologia do DNA recombinante, como é que a gente pode usar a biotecnologia para curar alguns males, assim, da nossa população, da nossa humanidade, o ser humano como um todo, através da alimentação. A terceira categoria que eu quero mostrar para vocês é a questão da durabilidade. O exemplo trazido aqui é o tomate Flavor Saver. Esse tomate foi o primeiro alimento transgênico aprovado para consumo humano em todo o mundo. Ele foi lançado ali entre 1994 e 1996 nos Estados Unidos. Basicamente, esse tomate, o grande diferencial dele foi ter um maior tempo de prateleira. O que seria isso? É maior tempo de durabilidade, deixando bem simples. Se, por exemplo, estou meio que, vamos assim, chutando por cima, um tomate comum, ele estragaria ao longo de uma semana, seria o tempo que ele iria estragar no supermercado. O tomate Flavor Saver ia levar 3 semanas, por exemplo, para estragar. Então foi esse o grande diferencial dele. Só que ele foi descontinuado. Então hoje nos Estados Unidos, se você chegar lá no supermercado, você não vai encontrar um tomate Flavor Saver para você comprar, mas a questão do motivo dele ter sido descontinuado foi valor econômico, basicamente. Os produtores, eles tinham que pagar mais caro pela semente transgênica dele e eles colocaram na balança. Basicamente, vale mais a pena eu pagar mais caro sem ter um grande retorno financeiro desse investimento de pagar mais caro, ou eu só produzo mesmo aquele tomate tradicional e recebo o que eu já estava recebendo antes e tudo certo. Então, basicamente, os produtores decidiram que eles não queriam mais produzir o tomate Flavor Saver e por isso que ele foi descontinuado. Mas ainda assim fica como um exemplo de como a biotecnologia pode atuar para aumentar a durabilidade de alimentos. A gente pode tanto produzir mais alimentos usando a biotecnologia, mas também a gente pode fazer eles durarem mais. Nossa quarta e última categoria aqui que eu trouxe para vocês é a alta produção. É clássico a gente falar de alta produtividade quando a gente fala de plantas, em vários campos agrícolas, grandes fazendas e produtoras de alimentos vegetais. Mas aqui eu quero trazer um exemplo diferente para vocês. Aqui estamos com o salmão Aqua Advantage. Esse foi um salmão que ele foi desenvolvido lá no Canadá e é o primeiro animal transgênico aprovado para consumo humano no mundo. Ele foi aprovado em 2012 e ele basicamente também é um animal transgênico, usando a tecnologia do DNA recombinante, em que ele tem a diferença que cresce metade do tempo do que o salmão comum. Ele seria, na realidade, o salmão do Atlântico. Tem diferentes variedades de salmão, esse aí é o salmão do Atlântico. Se eu não muito me engano, o salmão do Atlântico ele levaria cerca de uns 18 meses, desde ovo até o tamanho para abate, para ir para o supermercado, seja onde for. Ele levaria uns 18 meses para você poder produzir o peixe para a venda. Enquanto que o salmão Aqua Advantage, ele levaria cerca de 1 ano. Então isso daria uma grande vantagem para o produtor, que é conseguir produzir mais em menos tempo. Então, como eu disse, é um exemplo de alta produção de alimentos, Porque afinal o alimento não é apenas vegetal, nós também temos alguns alimentos animais. Antes de terminar essa palestra, eu deixei aqui as referências que eu usei para produzir essa palestra para vocês. E também para caso alguém aqui queira estudar um pouquinho mais como a biotecnologia funciona na produção de alimentos. E foi isso, pessoal! Essa foi a nossa palestra, nossa mini aula sobre a biotecnologia na produção de alimentos, representando a biotecnologia amarela. Se você tiver alguma dúvida, quer falar comigo, a forma mais fácil e rápida de você conseguir é aqui, acessando o meu perfil de divulgação científica, o Biotecnologia Verde, @Biotecnologia Verde lá no Instagram. Pode me mandar mensagem, sinta-se à vontade para me contactar, nem que seja só para dizer um oi e conversar alguma coisa sobre biotecnologia. Eu estou aqui para ajudar a todos. E
Desejo que vocês tenham uma grande jornada dentro da biotecnologia, seja vocês sempre alunos, seja vocês no futuro professores ou até mesmo professores do dia a dia, porque é muito importante a gente divulgar conhecimento da biotecnologia, da ciência, para pessoas que não estão estudando ou trabalhando na área. Então, convide seus avós, lá naquele almoço de domingo, seus pais. Depois, quando a pandemia acabar, convide seus amigos ali para uma mesa de bar e conversem sobre ciência, porque vale a pena e rende algumas risadas, rende bom assunto por um bom tempo. Então, pessoal, até a próxima. Continuem aí lutando pela ciência, pela biotecnologia e eu vejo vocês numa outra oportunidade.